Fala pessoal do Otimiza, estamos para mais uma semana de aula, mais uma semana de quarentena para fazer um dos blocos de aula que eu mais gosto, um dos que eu acho mais incríveis, que é a análise de todos os discursos exemplares que a gente colocou no nosso capítulo 8 de nosso livro. Então você encontra nesse capítulo três discursos proferidos oralmente em um dado momento, em um dado contexto, e esses três discursos são, por nós, analisados como a referência maior de argumentação. Imagina, meu amigo, se você é um bom argumentador, aprendeu tudo que a gente vai te ensinar ao longo desse ano, mas você faz isso há 10, 20, 30, 40 anos estudando isso, e aí você chega a um determinado nível de escrita, você chega a um determinado nível de argumentação. Então, é esse nível que a gente vai analisar agora. Como que você vai ser daqui a 15 anos argumentando. Então, a gente vai analisar duas figuras, três discursos. A primeira sustentação oral que a gente vai analisar é do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e a próxima, a gente vai analisar duas deles, e a próxima que a gente vai analisar é uma sustentação oral do Philip Woolen, que é um dos maiores nomes da causa vegana mundial. Ele vai fazer uma análise complexa, densa, profunda sobre a temática vegana de modo argumentativo. Então são três discursos argumentativos em que existe uma introdução, uma tese, tópicos frasais, aprofundamento, comprovação. E a gente vai ver como é que esses caras, que são os maiores do mundo nessa coisa, como é que eles organizam todo o seu processo discursivo. Já adianto que você vai ver muito daquilo que você aprende sendo empregado na situação concreta de argumentação. Então são grandes sustentações orais que modificaram muitas das vezes o mundo dentro de uma determinada temática. Então a gente vai ver como que esses grandes argumentadores criam as suas estruturas modelares, desenvolvem suas pesquisas de raciocínio, analisam, complexificam e aprofundam tudo aquilo que eles têm para defender enquanto tese, haja visto uma determinada demanda em que eles precisam se envolver. Então a gente vai, a partir de agora, compreender quais são os três discursos que nós vamos analisar. O primeiro discurso é o discurso sobre o casamento homoafetivo, proposto pelo Luiz Roberto Barroso, há uns 6 ou 7 anos atrás, fronte ao STF. Então ele estava no Supremo Tribunal Federal, na época ele ainda era o Procurador-Geral do Rio de Janeiro, e ele fez a sustentação oral que vingou, que deu certo, sobre a união homoafetiva se tornar uma união protegida, acastelada por lei. Então ele tinha uma tese e ele argumentou por 12, 15 minutos sobre por que deve-se legalizar a união homoafetiva. O segundo discurso é o discurso sobre a necessidade ou a possibilidade ou a viabilidade de abortos para bebês anencéfalos, ou seja, aqueles bebês que não têm cérebro, não têm capacidade vital, não são vivos porque não têm sistema nervoso e nunca viverão, sobre o fato de o aborto, nesse caso, dever ser inserido no rol dos abortos previstos pela nossa Constituição, que são dois casos, a gente vai analisar na próxima aula. E o terceiro discurso, em frente a toda uma comissão com centenas de pessoas, o principal ativista da causa vegana daquele tempo, o patrocinador do DVD Os Terráqueos, sustentando oralmente sobre a necessidade do não consumo de carne animal, só existe carne animal, não tem carne de soja, sobre a necessidade do não consumo de carne e por que o consumo de carne é tão ruim. Mais uma vez, uma linha de fundamentação argumentativa genial, porque você pode não ser nem vegano, mas se você olhar para o cara falando, vai falar, cara, ele é muito sinistro. Então, esse bloco que a gente vai fazer hoje, vai te dar muita abrangência sobre como que aquilo que a gente está aprendendo aqui, aquilo que você está estudando, vai ser usado para sempre na tua vida e como que aquilo que eu te ensino aqui nesse curso, você vai poder se apropriar, e não só para a prova de vestibular, porque lá eu já sei que você vai deitar e rolar, mas como você vai pegar aquilo que a gente está aprendendo aqui e replicar na sua vida para sempre. Você vai estar com 40, 50 anos de idade, você vai organizar discurso conforme a estrutura que você está aprendendo aqui. Então, vem com a gente que a partir de hoje você vai ter uma visão mais holística, mais genérica sobre o processo e se animar, vendo que aquilo que você está aprendendo tem aplicabilidade. Nesse exato momento, o Rômulo ele vai colocar na tela o vídeo que você tem que assistir. Eu pensei em colocar um link para vocês clicarem, mas
Como a gente está hiper tecnológico, a partir de agora você vai, né, entrar na tela, vai começar a aparecer o vídeo e deve demorar uns 12 minutos esse vídeo e daqui a pouco, quando esse vídeo acabar, eu volto. Você encontra esse discurso todo transcrito no seu livro e você pode já ir lendo, né, enquanto o Barroso fala, ou você simplesmente assiste, porque eu vou analisar passo a passo esse discurso para que você possa, de uma vez por todas, entender técnica a técnica que ele usou, para que você possa também replicar. Para quem é do bonde da UERJ, já vou logo dar o papo. A linha de argumentatividade mais firme, mais produtiva que nós vamos colocar para vocês como padrão são os discursos desse capítulo. Então, se você quiser entender como ser argumentativo, como ser autoral, como ser criativo, sem perder as rédeas da tese, são obras de arte esses discursos que a gente vai estudar a partir de agora. Então, nesse exato momento, eu estou sumindo da tela e o Rômulo está colocando o vídeo para você. Divirta-se, vai demorar um pouquinho, assista, estude e daqui a pouquinho eu volto. O requerente governador do estado do Rio de Janeiro falará ao professor Luiz Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor presidente, ministro César Peluso, excelentíssima senhora ministra, senhores ministros, senhor ministro Luiz Fux, senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Gurgel, senhoras e senhores, é sempre um prazer e uma honra estar aqui nesta tribuna e poder merecer a atenção de vossas excelências. Eu espero estar inspirado e à altura da importância desse momento para milhões de pessoas pelo Brasil afora. Senhores ministros, o que vale a vida são os nossos afetos. O amor e a busca pela felicidade estão no centro dos principais sistemas filosóficos e no centro das principais religiões. O amor a Deus, para quem acredita, o amor incondicional dos pais pelos filhos, o amor dos filhos pelos pais, o amor ao próximo, que é esta bênção representada pela fraternidade, o amor próprio, que nos dá paz e segurança no curso da vida, mas não o amor narcísico, que é o amor que se basta a si próprio. E por fim, e por mais importante, o amor apaixonado, que é o amor de um homem por uma mulher, ou de uma mulher por um homem, ou de uma pessoa por uma pessoa. A vida boa é feita dos nossos afetos. A vida boa é feita dos prazeres legítimos. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena. E pronuncie a consequência natural dessa constatação. Ninguém deve ser diminuído nessa vida pelos afetos e por compartilhar os seus afetos com quem escolher. O amor homossexual é vítima de preconceito ao longo dos séculos. E eu cito aqui 3 exemplos emblemáticos. Em 1521, as ordenações manuelinas previam que os homossexuais deveriam ser condenados à morte na fogueira, ter os seus bens confiscados e 2 gerações seguintes da família deles seriam infames. Outro exemplo, em 1876, Oscar Wilde escreve um poema belíssimo chamado O Amor que Não Ousa Dizer o Seu Nome, em que confessa a sua paixão homossexual. Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de prisão e a trabalhos forçados em razão desta poesia e da sua orientação sexual. E um terceiro exemplo, na década de 70, um soldado americano condecorado na Guerra do Vietnã assume a sua homossexualidade e é sumariamente desligado das Forças Armadas e produz uma frase antológica: por matar 2 homens, recebi uma medalha. Por amar outro, fui expulso
das Forças Armadas. Essa é, senhor presidente, senhores ministros, a história de um preconceito que vem ao longo dos séculos. Mas a história da civilização é a história da superação dos preconceitos. E a cada momento histórico as pessoas têm de escolher de que lado vão ficar da história. Se vão avançar o processo social e incluir todos, ou se vão parar o processo social e cultivar o preconceito. De modo que é possível decidir essa questão olhando para trás, onde se avistam milhões de judeus que foram massacrados em campos de concentração, milhões de negros que foram transportados à força em navios negreiros, mulheres que atravessaram os séculos oprimidas moral e fisicamente pelas sociedades patriarcais, deficientes que foram sacrificados, índios que foram dizimados. Em cada fase da vida, em cada fase da história, existe sempre uma racionalização para justificar o preconceito. Mas é possível também julgar esta matéria olhando para frente e não para trás, olhando para a criação de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, de um tempo de fraternidade, de um tempo de delicadeza, um tempo em que todo amor possa ousar dizer o seu nome. E, portanto, senhor presidente, senhores ministros, esta é uma tarde de gala para esse tribunal, porque ela representa a possibilidade de uma virada histórica de superação de um preconceito, e o mundo nos contempla ansiosos com a decisão que será proferida por este tribunal. Passo aos fundamentos jurídicos do pedido do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, não sem ressaltar o corajoso pedido do governador do estado do Rio de Janeiro, que se dispôs a propor esta ação quando nenhum dos legitimados àquela altura havia ainda se habilitado, correndo todos os riscos políticos de um agente eletivo para defender uma tese que é uma tese de defesa das minorias. Mas certamente sabia o governador, como na frase feliz do Amir Klink, na vida, o maior naufrágio é não partir. E, portanto, Sua Excelência ousadamente propôs esta ação que se fundamenta nas seguintes visões de mundo que compartilho com Vossas Excelências. A primeira, a homossexualidade é um fato da vida, é uma circunstância pessoal, é um destino. Segundo lugar, porque existe a orientação sexual homossexual, existem as uniões homoafetivas, porque as pessoas têm o direito de amar e têm o direito de compartilhar os seus afetos. Mas a ordem jurídica não contém uma norma específica que cuide das uniões homoafetivas. E é por isso que se está aqui neste tribunal. E o governador do estado do Rio de Janeiro pede a Vossas Excelências que reconheçam que as uniões homoafetivas devem ter o mesmo regime jurídico das uniões estáveis convencionais. E isso por duas ordens de razão. Porque um conjunto impressionante de princípios leva a essa constatação. 2, por simples analogia. E passo, senhor presidente, a deduzir brevissimamente quais são esses princípios. O primeiro deles, por óbvio, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade significa que as pessoas têm direito a igual respeito e consideração. Significa que as pessoas têm o direito de serem reconhecidas na sua identidade, ainda que representem minorias. Ora bem, os pressupostos de uma união estável homoafetiva são rigorosamente os mesmos de qualquer união estável: o afeto e o projeto de vida em comum, de modo que não reconhecer as mesmas consequências jurídicas das relações homoafetivas significa depreciar essas pessoas, significa dizer que o afeto delas vale menos e que o Estado não precisa reconhecer e respeitar as suas relações e pode tratá-las com desprezo. Isso viola o aspecto mais essencial da ideia de igualdade, que as pessoas não serem discriminadas
por um fundamento fútil, sem um fundamento razoável. O segundo princípio é o princípio da liberdade. As uniões homoafetivas e a homossexualidade são fatos lícitos. A liberdade, em sentido geral, significa poder fazer aquilo que a lei não interdita. E a liberdade, na sua dimensão mais nuclear, é a autonomia privada, é o direito de cada pessoa fazer as suas valorações morais e fazer as suas escolhas existenciais. O Estado não tem o direito de interditar um direito fundamental de uma pessoa de escolher, uma pessoa maior e capaz, duas pessoas maiores e capazes escolherem onde vão colocar o seu afeto e o caminho que querem percorrer para a sua própria felicidade. E o terceiro princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana, já lembrado pelo Dr. Gurgel, e que na sua expressão mínima, compartilhada pelo mundo, significa que ninguém nesse mundo deve ser tratado como meio para a realização dos projetos alheios. As pessoas devem ser tratadas como fins em si mesmas e, consequentemente, impedir uma pessoa de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde está o seu desejo é o mesmo que aprisionar-lhe a alma, é instrumentalizá-la ao projeto dos outros, às metas coletivas, é impedir esta pessoa de existir na plenitude da sua liberdade de ser, querer e de pensar. Viola a dignidade da pessoa humana, impedir que ela coloque os seus afetos onde tem o seu desejo e seja respeitada por isso. Há outros princípios, como o da segurança jurídica, mas eu preciso ir adiante para dizer que, ainda que não fosse pela aplicação direta desses princípios, dever-se aplicar o mesmo regime da união estável à união homoafetiva por simples analogia. Não há norma expressa na Constituição, não há norma expressa na legislação ordinária, portanto, há uma lacuna normativa. A jurisprudência, então, tem oscilado. Alguns acórdãos entendem que deve se tratar como uma sociedade de fato, e outros acórdãos entendem que deve se tratar como uma união estável. Uma pergunta muito simples. Duas pessoas que cometem a sua vida num projeto afetivo, num projeto de vida em comum, elas estão numa sociedade de fato, como uma barraca na feira? Ou elas estão numa união estável, num projeto de vida em comum, numa entidade familiar? Só um preconceito mais inconfessável poderá deixar de reconhecer que a proximidade, a analogia maior é com a união estável. Torna-se crucial aqui enfrentar o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Esse dispositivo, senhores ministros, como saberão, foi o ponto culminante da emancipação das mulheres, que eram tratadas como seres inferiores quando não fossem casadas. A mulher não casada era vítima do preconceito, e este dispositivo foi a superação dessa discriminação. O tratamento da mulher não casada que vivia conjugalmente com alguém, como os senhores se lembrarão, eu me lembro, era, primeiro, direito algum, depois alguns direitos previdenciários, depois alguns direitos patrimoniais, até chegar à união estável. Esse dispositivo é a consagração da emancipação feminina, que passa a ter a sua relação conjugal respeitada, mesmo que não seja protegida pelo casamento. É um dispositivo de inclusão, é um dispositivo antidiscriminatório. Interpretar o artigo 226, parágrafo 3º, como sendo um fundamento para discriminar os homossexuais é trair a inspiração dessa norma, é trair o espírito da norma, é trair o fim da norma. É mais ou menos como condenar alguém com base na lei da anistia. É um absurdo completo. Portanto, esse dispositivo está aqui para incluir as mulheres e não para excluir os homossexuais e as relações homoafetivas, das quais o Constituinte não cuidou. E por essa razão nós precisamos resolver essa questão com base no
nos princípios constitucionais ou na analogia. Alguém poderá dizer que esta é uma matéria que deveria ser solucionada pelo legislador ordinário, pelo Congresso, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Seria um equívoco rematado pensar isso. É claro que o legislador pode disciplinar a matéria desde que não viole direito fundamental, mas em nenhuma democracia do mundo o direito fundamental de negros, de mulheres, de homossexuais pode depender do processo político majoritário. As minorias são protegidas por tribunais constitucionais, pela jurisdição constitucional, por juízes corajosos que dizem ao processo político majoritário, mesmo que vocês não estejam respeitando essa minoria, nós, em nome da Constituição, impomos o respeito a elas. E o respeito a essas minorias significa tratá-las da mesma forma que se trata a união estável. Eu, antes de encerrar, gostaria de dizer uma palavra que considero muito importante, de maior respeito e de maior consideração às pessoas que, por convicção religiosa ou por qualquer outro fundamento legítimo, não compartilham das ideias que eu aqui estou sustentando desta tribuna. E não tenho aqui a pretensão de mudar a convicção nem a fé de qualquer pessoa. O que faz a beleza de uma democracia, de uma sociedade plural e aberta, é a possibilidade de convivência harmoniosa de pessoas que pensam de maneira diferente. Nós estamos aqui, portanto, falando de tolerância, nós estamos falando de respeito ao diferente, mas não de abdicação de convicções, porque cada um merece respeito na que escolheu professar. E aqui concluo, senhor presidente, com o argumento que me parece o mais importante de tudo que eu lhes disse a vossas excelências até aqui, que é a regra de ouro. Faz aos outros o que desejam que te façam. Eu tenho, como alguns dos senhores saberão, um filho de 12 anos que está entrando na puberdade. Minha mulher e eu o educamos dentro de uma cultura convencional, dentro de uma tradição heterossexual, porque o humanismo não exige que eu seja hipócrita. E, portanto, a vida integrando as maiorias é um tanto mais fácil. Porém, senhor presidente, senhores ministros, se a vida, pelos seus desígnios, levasse o meu filho por um caminho diferente, eu gostaria que ele fosse tratado com respeito e consideração, com igual respeito e consideração, e que fosse acolhido pelo ordenamento jurídico e que pudesse viver em paz, em segurança e ser feliz. E se é isso que eu desejo para o meu filho, evidentemente é isso que eu devo desejar para todas as pessoas. Esta é a regra de ouro que está no coração do judaísmo, no coração do cristianismo, na ética kantiana, na boa-fé objetiva, e é a única forma de se fazer o bem. Por essas razões, senhor presidente, o governador do estado do Rio de Janeiro pede a vossas excelências que acolham o seu pedido e permitam que, no âmbito da administração pública do estado do Rio de Janeiro, as uniões homoafetivas e as uniões estáveis sejam tratadas com igualdade. Muito obrigado. Voltamos aqui então. Que discurso incrível, que discurso maravilhoso. Você certamente está emocionado. O final do discurso só tem no texto escrito, porque o vídeo cortou. Então a gente vai começar agora a aprender tecnicamente quais são as linhas de raciocínio que o Luiz Roberto Barroso utilizou na construção do discurso dele. Então repara que ele vai fazer uma espécie de prelúdio, né? Uma apresentação, que ele vai falar o seguinte, né? Ele fala com César Peluso, que ele está aqui, ele quer ser merecedor da atenção do tribunal, ou seja, ele vai utilizar primeiramente uma estratégia. Ele vai utilizar a estratégia da simpatia. Simpatia. Essa simpatia ele vai atingir por meio de um tom humilde. Humildade. Parece brincadeira, mas você está querendo gerar no interlocutor, no receptor, uma sensação de afeto para com você. Isso é feito
milimetricamente pensado. Eu vou entrar no palco e ao entrar no palco, como que eu consigo fazer com que o outro tenha uma sensação, uma impressão simpática e afável a mim? Dentro de um discurso oral é a voz mansa, é a simpatia, é a humildade, é o tom ameno, é o elogio ao receptor. Muitas pessoas que estão querendo ser aceitas fazem isso, declaram amor se necessário, mas a humildade é a simpatia. Essa humildade, ela não retira dele a necessidade de estar a caráter, bem apresentado, bem vestido, chegar devagar. Então você observa que isso não é brincadeira, ele está querendo deixar uma sensação positiva no seu receptor. E a sua redação de vestibular também faz isso, sabe? A caneta de ponta fina, com a tinta muito preta, as margens bem delimitadas, a letra com tamanho condizente ao tamanho do seu sonho, a letra que chegou até o final da linha 30, ou seja, o traço firme, tudo isso demonstra para o receptor, na linguagem escrita de uma redação, que ele te é importante. Portanto, você está fazendo coisas que vão conquistar um sentimento positivo do seu receptor. Dentro da linguagem falada, é um tom de voz ameno, são palavras que passem para o outro a sensação de que o outro é alguém importante, detentor de valor intrínseco. Portanto, primeiramente, saiba chegar. Você vai montar o seu discurso para a sua vida, primeira informação, saiba chegar na maciota, simpatia, humildade. Só que essa humildade, ela é uma humildade com firmeza. Ela é uma humildade que, de modo algum, você deixa de achá-lo, né, que ele é inteligente, que ele sabe o que está falando e etc. Ele não chegou dizendo quem ele é, ele não chegou proferindo o seu currículo vitae, ele não chegou apresentando o seu lattes, não. Ele chegou com simpatia. Eu espero estar inspirado à altura da importância desse momento para milhões de pessoas pelo Brasil afora. Eu espero merecer a atenção de vossas excelências. Show de bola. O próximo passo ele vai fazer uma correlação. Essa correlação é muito interessante que ele faz agora, porque ele vai fazer uma correlação entre o tema, a tese dele, e algo inequivocamente produtivo para gerar no receptor uma espécie de aceitabilidade. Ele vai fazer uma correlação interessantíssima entre o tema dele, o tema a gente sabe muito bem qual é, o casamento homoafetivo. O tema vai ser correlacionado, né? Vou botar aqui um igual, correlacionado a amor. Porque, repara, meu amigo, o tema dele, o casamento homoafetivo, divide o Brasil. Muitos são contra, outros são a favor, alguns são completamente contra, outros são completamente a favor. Portanto, divide o Brasil. Naquele tempo, a lei que vigorava era de que o casamento homoafetivo não era acastelado por legislação nenhuma. Então, ele está lutando para que seja. Ele é um progressista. Barroso ele tem essa característica. Então, como que ele vai fazer? Ele vai pegar o tema e ele vai fazer esse amálgama. Amálgama. E o que é essa concepção de amálgama? Ele vai juntar dentro de uma mesma ideia, de modo que um se interpenetre no outro, como uma gordura na carne, a ponto de você não entender se ele está falando do tema ou do amor. E você falar, tem correlação? Sim, tem, mas ele vai fazer essa correlação. Então ele vai começar a falar do amor. Ele vai enumerar inúmeros tipos de amor. Enumeração. E qualquer um vai se identificar com pelo menos um desses tipos de amor que ele está enquadrando. Porque ele vai falar sobre o que vale na vida são os nossos afetos. O amor e a busca pela felicidade está no centro de todas as religiões e de absolutamente todos os sistemas filosóficos.
Ele vai enumerando o amor a Deus para quem acredita, o amor incondicional do seu pai sobre o filho, o amor dos filhos pelo pai, o amor ao próximo, que é a bênção pela fraternidade, o amor próprio, que nos dá segurança, mas não o amor narcísico, que basta por si. Ele vai falando o amor apaixonado, e aí é muito importante, sublinhe no seu livro, porque ao falar sobre o amor apaixonado, ele vai dividir em vertentes. O amor apaixonado de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, ou de uma pessoa para uma pessoa. E aqui tem o ponto central. Pessoa para uma pessoa. O amor apaixonado. O amor de uma pessoa para uma pessoa. A vida boa, a vida que vale a pena, é a vida que feita pelos afetos, pelos prazeres legítimos. A vida é boa, é a vida feita pelo direito de procurar a própria felicidade. E aí ele vai começar agora a apresentar a sua tese. De modo que o que se pede aqui, olha, de modo que a tese está entrando. Eu espero que você entenda que esse de modo que é uma espécie de com efeito. Ele introduziu enumerando tipos de amor. Esse foi o anzol para chamar a sua atenção. O tema, a necessidade do casamento homoafetivo, ela correlata a concepção de amor. Eu enumero o amor, eu fisgo o seu sentimento, eu falo de vários tipos de amor que inclusive mexem com você. E aí eu falo que a vida boa ela tem que ser uma vida com amor e de modo haja vista a importância dessa temática, isso não é desconhecido para nós, haja vista a importância dessa temática, nós pedimos aqui, em primeiro lugar, em uma primeira análise, que este tribunal declare na tarde de hoje que qualquer maneira de amar vale a pena e pronuncie a consequência natural dessa constatação. Ninguém deve ser diminuído nessa vida pelos afetos e por compartilhar os seus afetos com quem escolher. Então essa é a tese dele. Né? Ninguém deve ser diminuído pelos seus afetos. O amor homossexual é vítima de preconceito ao longo dos séculos. Então essa é a conexão da tese dele. O amor homossexual ele é vítima de preconceito. Ele é um agente promotor de diminuição das pessoas que se relacionam dentro desse panorama. Ele está declarando, ninguém deve ser diminuído por isso. E as consequências naturais da respeitabilidade do amor homossexual devem ser estendidos a ele. Que consequências? Direito de casar, direito patrimonial, direito à herança, direito de sucessão e por aí vai. Então, o que ele está querendo propor como tese é que a união homoafetiva e todos os direitos intrínsecos a essa nova realidade devem se estender inequivocamente aos homossexuais também. E eu vou te convencer agora por que o casamento homossexual e os desdobramentos dessa possibilidade são justos. Então, vamos aqui anotar a tese. Descreveu o tema, te introduziu, então é hora de nós pensarmos na tese. E a tese dele é claríssima, ele vai falar aqui sobre o caráter lícito das uniões homoafetivas. E aí começa a nossa odisseia argumentativa, porque ele vai puxar e explicar pormenorizadamente por que ele acredita que a união homoafetiva deve ser uma união lícita. Virou chique o nosso quadrinho, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, ele tem a tese dele, sabemos, sobre a licitude do casamento homoafetivo. E essa tese dele, meu amigo, vai ter como primeiro desdobramento explicativo razões históricas. Então, o primeiro argumento que o Barroso vai puxar para a gente é o argumento de cunho histórico.
Bom, e o que o argumento de cunho histórico do Barroso segue? Primeiramente, ele vai falar sobre o fato de que a perseguição aos homossexuais é algo histórico. E a gente vai enumerar isso, porque ele vai me dar 3 exemplos históricos de perseguição aos homossexuais ao redor do globo. Primeiro exemplo que ele vai falar data de 1521, as ordenações manuelinas. Para quem não sabe, as ordenações manuelinas foi o nosso primeiro documento legislativo instituído no Brasil. É como se fosse a nossa primeira Constituição. Não é bem uma Constituição, porque a gente nem seguia a nossa própria Constituição, mas eram as leis que vigorariam no Brasil, que foram escritas e enviadas para o Brasil pelo rei Dom Manuel. Portanto, é a regra do jogo desse Brasil colonial que se inicia lá para os anos de 1500. Portanto, as ordenações manuelinas previam que os homossexuais seriam condenados à fogueira por serem homossexuais. 3 gerações dessa pessoa, portanto, né, o vô, o filho, o neto e o bisneto seriam considerados infames. Fogueira, matar a pessoa. E a pena, ela iria para as gerações seguintes. Então, gravíssimo. Se você fosse homossexual em 1521 no Brasil, você seria condenado à fogueira, 3 gerações suas seriam consideradas infames, portanto, jamais seriam pertencentes ao clero, à nobreza, respeitáveis socialmente. Então, a história de massacre desse segmento social tem o primeiro exemplo. O segundo exemplo que o nosso querido amigo Barroso nos ensina é o exemplo da figura do poeta inglês Oscar Wilde. Oscar Wilde, século XIX, foi condenado à prisão com trabalhos forçados por 2 anos por ter escrito um poema cujo nome era O Amor que Não Ousa Dizer Seu Nome, que é um poema mega discreto, completamente palatável até para o tempo. Ele não é um poema erótico, chocante, pelo contrário, é um poema em que o amor ele é tratado de maneira sublime, mas com clara referência ao amor homossexual. E por escrever esse poema, ele é jogado para um campo de trabalhos forçados por 2 anos numa prisão do século XIX, ou seja, ele é massacrado enquanto ente físico. Então, segundo exemplo de perseguição aos homossexuais, Oscar Wilde. Terceiro exemplo que ele vai nos dar é o exemplo do soldado americano que lutou bravamente na Guerra do Vietnã e matou 2 pessoas, e por ter matado 2 pessoas, recebeu uma medalha. Entretanto, ele se declara homossexual e, por conta dessa declaração, ele foi expulso das Forças Armadas Americanas, momento em que ele vai lançar aquilo que ele vai chamar de antológica frase: por matar 2 homens, recebi uma medalha, e por amar um, fui expulso das Forças Armadas. É isso. Então, o Barroso vai fazer uma espécie de transição, e ele vai fazer algo aqui muito inteligente, dizendo que o preconceito contra os homossexuais ele é algo que atravessa os séculos, ao longo dos séculos, mas ele vai também agora começar a fazer uma espécie de transição. E essa transição é muito importante, porque aqui você vai tentar captar o talento do Barroso. E essa transição é a seguinte: a história da humanidade é a história de perseguição de minorias. A história da humanidade é a história do massacre de grupos minoritários. Entretanto, a história da humanidade também é a história da superação desses preconceitos. Então ele vai dar um tom otimista aqui, a história da superação, e ele vai começar a mostrar
preconceitos velados, explícitos, violentos e menos violentos, que ao longo da história da humanidade foram sendo combatidos, atenuados, resolvidos e superados. Então ele vai falar a história desse segmento, que ainda é minoritário, é uma história de perseguição, mas a história da humanidade também é a história de superação de perseguições. Ele vai começar a falar uma série de exemplos, eu vou tentar ler aqui na ordem, dizendo o seguinte. Ele fala aqui, né, que é muito legal, a partir da segunda linha, é a história da superação dos preconceitos, e a cada momento histórico as pessoas têm de escolher de que lado vão ficar na história, se vão avançar o processo social e vão incluir, ou se vão parar o processo social e cultivar o preconceito. Então, olha que provocação, é um diálogo direto com o receptor. E aí, a história da humanidade é a história de pegar minorias e consegui-las incluir. Você quer ficar de que lado? Do lado que perpetua o preconceito ou do lado daqueles que superam o processo, superam o preconceito e trabalham no sentido de avançar o processo social? Porque o processo social ele tende a uma estaticidade maior e a gente tem que jogar para frente o processo social. E de que lado você quer ficar? Do lado de quem perpetua o preconceito ou do lado daquele que avança o processo social, aquele que avança o processo de inclusão daqueles que não estão incluídos? Então, essa escolha você pode decidir agora, olhando para trás. E ao olhar para trás, você vai ver situações semelhantes a essas que eu estou tratando. E ele vai fazer uma série de enumerações. Ele vai falar, quando eu olho para trás, eu vejo judeus sendo colocados em trens indo em direção a campos de concentração. Eu vejo negros sendo colocados à força em navio negreiro. Eu vejo mulheres sendo oprimidas física, simbolicamente pelo patriarcado. Eu vejo deficientes sendo dizimados por milhões de culturas que fizeram isso. Para todo canto, em cada fase da vida, quando eu olho para todos esses momentos, sempre houveram argumentos sendo colocados racionalmente para justificar a perseguição, o massacre. Sempre tinham intelectuais daquele tempo que puxavam motivações, que justificariam que era justo criar esse mecanismo de não inserção social. Sempre vai ter alguém que defenda, sempre vai ter o lado que vê lógica, que vê sentido. Assim como sempre vai ter gente que vai olhar para a questão homossexual e vai falar, não, mas aí eles não formam família, mas a Constituição brasileira diz que... Então sempre vai ter argumentos religiosos, morais, sociais, pseudocientíficos, científicos, para justificar a opressão do outro. Em cada fase da história, sempre houve uma racionalização para justificar o preconceito. Mas é também possível julgar essa matéria olhando para frente, não para trás, olhando para a criação de um mundo melhor, em uma sociedade justa, de um tempo de fraternidade, de um tempo de delicadeza, de um tempo onde todo amor possa dizer o seu nome. Muito legal, porque ele vai retomar o nome do poema do Oscar Wilde. Porque Oscar Wilde, a gente viu que ele foi preso porque ele escreveu um poema, O Amor que Não Ousa Dizer Seu Nome. E a gente vai construir agora uma história nova, uma história de união, de delicadeza, de igualdade, onde todo amor possa dizer seu nome. E aí começa uma linha de transição, porque ele vai fazer mais um argumento. Então, primeiramente, repara que o desenvolvimento 1 do nosso amado Barroso gira em torno da historicidade, do passado histórico de opressão, como elemento justificador de você emancipar uma minoria historicamente massacrada. Para tanto, ele enumerou, exemplificou fatos históricos. Repare que ele está sempre no tema, nada aqui é fora do tema. Então ele trouxe exemplos históricos de perseguição aos homossexuais em vários eixos temporais, 1500, 1800 e pouco, 1900 e pouco. Explicou cada um desses eixos, explicou por que ele trouxe. Em cada fase da vida sempre houve uma opressão. A história deles é uma história de perseguição, de massacre, de destruição.
Em seguida, ele vai fazer um eixo autoral. Sabemos que o passado é um passado de perseguição a minorias, mas sabemos que muitas minorias foram emancipadas nesse passado. Portanto, ele vai falar sobre a necessidade de superação. E ao falar de superação, ele, muito sabiamente, vai mostrar exemplos de grupos minoritários que ganharam direitos ao longo dos séculos, como os judeus, os negros, as mulheres deficientes. Então, a partir daí, a gente começa a analisar que ele vai deixar claro, a gente pode olhar para frente e não para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo um passado de perseguição, de massacre, de humilhação, de luta, de dor, de sofrimento, de morte, de pessoas sendo queimadas, enforcadas, degoladas, empaladas. E a gente vai querer repetir isso, direto ou indiretamente, em proporções iguais ou diferentes? Ou a gente quer criar um novo tempo, um tempo justo, igual, um tempo onde todo amor possa dizer seu nome? E aí ele vai fazer uma transição para a gente começar a pensar o próximo argumento, o momento que a gente faz aquela pausa mágica de nenhum segundo. Foi bom? E aí ele vai começar a falar agora sobre algo muito importante, que aqui é uma tarde de gala, a gente pode virar historicamente, a gente pode superar o preconceito. E o mundo contempla ansiosamente aquilo que a gente vai decidir agora. Então, ele vai apresentar o seu segundo argumento, o seu próximo tópico frasal, o seu próximo D. E aí ele vai fazer uma homenagem ao governador do estado do Rio de Janeiro, que foi o proponente da ação. Então agora você vai dormir com essa. Quem propôs a ação sobre a questão do casamento homossexual foi o governador do Rio de Janeiro daquele tempo, Sérgio Cabral, morador de Benfica, filho. Sérgio Cabral foi o proponente da ação e o Barroso era como se fosse o advogado dele, mas não é o advogado do estado do Rio. Qual é o segundo argumento, né? Tem uma parte muito legal, que ele fala assim, ó. E o governador, que é um sujeito, um indivíduo que ele tem um mandato eletivo, portanto ele precisa ser votado, portanto ele não pode estar contra a opinião do povo, colocando algo polêmico. Ele, ao propor isso aqui, ele está correndo risco. E qual o risco que ele está correndo? Risco de ser prejudicado no seu mandato eletivo, de pessoas olharem para ele, ele defende os homossexuais e não vou votar nele. Então ele correu todos os riscos eletivos ao propor uma ação de defesa de uma causa, de uma minoria. Muito interessante. E aí ele vai lançar algo muito interessante, que é a frase de um sujeito chamado Amir Klink. Amir Klink, ele é muito especial. Você encontra muitos vídeos do Amir Klink na internet. Ele fez uma proeza. Na década de 80, ele pegou uma canoa a remo, só a remo, e veio remando da África ao Brasil sozinho. O Amir Klink, ele hoje é uma estrela, uma espécie de estrela, um indivíduo muito interessante, que você tem livros escritos sobre a viagem, tem vídeos, tem cursos no Masterclass, genial, e é um cara que eu pesquiso muito, né? Os vídeos dele é muito interessante. E o Amir Klink, ele tem uma frase no livro, que ele vai falar que na vida o maior naufrágio é não partir. No livro, na verdade, que eu li, tá, o maior naufrágio é não tentar. Mas o Barroso deu esse paranauê, que ficou ainda melhor, né? E a gente tem que lutar. O maior naufrágio é não lutar por aquilo que a gente acredita. A maior derrota é não ter tentado. É isso que ele está nos trazendo. Então, repara que ele vai começar agora o processo jurídico do pedido. Então, a gente vai fazer mais uma virada, que a gente vai falar agora sobre o próximo argumento. E qual é o próximo argumento? É a nossa tese 2, na nossa tese 1, né? E o nosso próximo argumento é, vamos aos fundamentos jurídicos do pedido. Então, ele vai constatar que a homossexualidade é um fato da vida, é uma circunstância, é um destino. E se existe a orientação sexual homossexual,
existem as uniões homoafetivas porque as pessoas têm o direito de amar e têm o direito de compartilhar seus afetos. Mas a ordem jurídica não... Cadê? Que eu estou um pouco longe. Mas a ordem jurídica não contém uma norma específica que cuide das uniões homoafetivas. E por isso está aqui nesse tribunal. E o governador do Rio de Janeiro pede não sei o que lá. Pede que Vossas Excelências reconheçam que as uniões homoafetivas devem ter o mesmo regime jurídico das uniões estáveis convencionais, e isso por duas ordens de razões. Porque um conjunto impressionante de princípios leva a esta constatação, e 2, por simples analogia. Então vamos colocar aqui, ó, primeira subdivisão sobre ordens jurídicas são os princípios jurídicos. Princípios jurídicos. O outro viés que ele vai analisar é o viés das analogias. Então, princípios jurídicos são matéria-prima para a criação de uma lei. São princípios, fundamentos, base. Você não pode criar uma lei que fira um princípio. Quer ver um princípio? Todos são iguais perante a lei. Princípio. Eu não posso criar uma lei que trate as pessoas de modo desigual materialmente. Dignidade das pessoas humanas. Princípio. Eu não posso criar uma lei que pegue uma pessoa, por exemplo, que tenha cometido um crime e eu a surre com chicotadas porque fere a dignidade, é um castigo degradante, cruel. Princípio, liberdade. Princípio, devido processo legal, sabe? O princípio é a base do direito. Você não pode construir uma lei que fira essa base, esse elemento nuclear do direito. Portanto, princípios. E segundo, por analogia, quando eu olho para o casamento homossexual, eu olho para o casamento heterossexual e vejo que eles são parecidos, portanto, análogos. Se não há uma lei específica, eu vou utilizar a lei análoga, que rege mais ou menos a mesma coisa. Quando começaram os crimes de internet, como você condenaria alguém se não tinha nenhuma lei para a internet, lá para os anos da década de 90? Então a pessoa xingava a pessoa online, só que não tinha lei que dava um crime para uma pessoa xingar outra online. E aí os juízes tinham que julgar como analogia. Xingar online e offline é a mesma coisa. E aí você julgar por analogia. Então vamos agora começar a pegar quais são os princípios e por que esses princípios são feridos. Então, o primeiro princípio que ele deixa claro que fere é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade. E o raciocínio dele fala o seguinte: todas as pessoas têm direito a igual respeito e consideração. Isso significa que as pessoas têm o direito de serem reconhecidas na sua identidade, ainda que representem minorias. O casamento homossexual, ora bem, tem os mesmos elementos que um casamento heterossexual, que é o afeto e o projeto de vida em comum. O afeto e o projeto de vida em comum. De modo que não reconhecer as mesmas consequências de uma união eivada de afeto e projeto de vida em comum é tratar o homossexual de modo desigual. Porque se eu me apaixono por uma mulher, a gente se planeja estar junto para todo sempre. E se porventura eu morra, ela vai ter direito à sucessão, à herança, à pensão, se eu tiver um emprego estável. Portanto, quando a gente começa a analisar esse processo, por que uma união entre homem e mulher tem uma série de direitos, uma série de peculiaridades, direito à sucessão de bens,
direito à herança, direito à pensão, direito à guarda de filho e etc. E por que a união homossexual não prevê igualdade? Então eu estou olhando para o amor daquela pessoa, para a família daquela pessoa e falando por A mais B, o seu amor não é igual, o seu amor é inferior, o seu amor está abaixo, o seu amor não te dá direito a direitos. Portanto, na perspectiva de Barroso, o principal e primeiro princípio que a proibição do casamento homoafetivo enseja é o princípio da igualdade. Eles são tratados de modo desigual. Bom? O segundo princípio é o princípio da liberdade. E o princípio da liberdade precisa ser refletido pelo viés jurídico. O princípio da liberdade diz o seguinte: todos são livres para fazerem absolutamente tudo aquilo que uma lei não a proíbe. Não a proíba, não o proíba. Você é livre para fazer tudo aquilo que não tem uma lei expressa que diga para você não fazer. E essa lei expressa vai ser decidida democraticamente pelo corpo social inteiro. Você participou do processo de escolha das regras do jogo. Você vota. Você é livre para fazer tudo aquilo que uma lei não te interdite. E o Barroso observa algo muito importante. A liberdade em sua dimensão mais nuclear é a autonomia privada, ou seja, você escolhe o que quer para si. É o direito de cada pessoa fazer as suas próprias valorações morais e as suas escolhas existenciais. Portanto, eu decido o que é certo para mim, desde que uma lei não proíba essa minha decisão, né? Eu não posso decidir que para mim o certo é bater em idosas, porque está proibido por lei. Agora, aquilo que eu compreendo como justo, como certo, como tolerável, como aceitável, como fazível, portanto, como moral na perspectiva literal do conceito, eu tenho o direito de... Eu escolho o que é moral para mim, o que é justo, o que é certo, o que é adequável, o que é tolerável, o que é fazível. Liberdade é você poder fazer as suas próprias valorações morais. É você ter a sua autonomia privada. O Estado não tem o direito jamais de proibir o direito fundamental que a pessoa tem de tecer as suas próprias valorações morais. Portanto, quando a gente está analisando esse mecanismo, podemos ver com muita clareza que proibir o casamento homoafetivo fere, sem dúvida, o princípio da liberdade, porque a pessoa não está tendo o direito de fazer aquilo que uma lei não a proíbe. Não existe lei que diga que ele não pode se casar. Terceiro argumento é o argumento que vai girar em torno da dignidade da pessoa humana. E dignidade da pessoa humana significa que ninguém nesse mundo deve ser tratado como meio para a realização de projetos de outro. As pessoas devem ser tratadas como fins em si próprias e, consequentemente, impedir uma pessoa de colocar o seu afeto e a sua sexualidade, onde está o seu desejo, é o mesmo que lhe aprisionar a alma, é instrumentalizada ao projeto dos outros, às metas dos outros, é impedir essa pessoa de existir na sua plenitude, na sua liberdade de ser, querer e de pensar. Viola a dignidade humana, impedir que a pessoa coloque o afeto onde ela quiser, e que ela possa ser respeitada e juridicamente acastelada por isso. Então, repara que quando a gente lembra do livro O Conto da Aia, a gente consegue lembrar que a Offred, a personagem, ela, por ser fértil, numa sociedade em que as pessoas tornavam-se inférteis, o Estado teocrático, ditatorial, totalitário, que ora assumirá o poder, a fim de organizar a sociedade e conseguir promover filhos. Eles vão pegar a Offred e todas as mulheres férteis
e vão transformá-las compulsoriamente em mulheres feitas para a exclusiva necessidade de procriação. E, portanto, elas são submetidas, massacradas, humilhadas, silenciadas, doutrinadas e ideologizadas para que elas sejam ventres à disposição daquela sociedade em cenas de profunda violência sexual. Lá no capítulo 17 do seu livro, lá no final, tem um monte de textos que colocam como textos de análise exemplar. Tem o texto em que a Offred é violentada. Então repara que ela não quer estar ali, ela quer fugir, ela quer ir embora, ela quer sair. Estar ali para ela é um inferno, é um karma. Mas ela está sendo instrumentalizada aquilo que a sociedade daquele tempo espera dela, aquilo que a sociedade deseja que ela faça. Muitas vezes nós somos instrumentalizados a projetos que não são os nossos. Somos obrigados a ser, a querer, a pensar, a acreditar em coisas que nós não queremos. Somos obrigados a nos comportar de modo que não queremos. Isso fere a nossa autonomia privada, fere a nossa possibilidade de querer ser o que a gente quer ser, ou fere aquilo que o Dr. Gurgel chama de não somos uma finalidade em nós, nós somos um meio para uma finalidade alheia. A minha vida ela não existe para mim, mas para ou outro dominador, ou para uma meta coletiva, uma meta social. Viola a dignidade impedir que uma pessoa coloque seus afetos onde tem um desejo e seja respeitado por isso. Ele vai falar que tem outros princípios, mas ele não vai mais falar de princípios, ele vai falar sobre as analogias. Então a gente vai olhar para a questão do casamento homoafetivo e vai ver que proibi-lo é uma completa discrepância em torno de analogias, que não tem nada a ver a gente continuar proibindo isso. Primeira linha argumentativa, não há norma expressa na Constituição, não há norma expressa na legislação ordinária, portanto há uma lacuna normativa. Ou seja, não existe uma lei que diga não, mas também não existe uma lei que diga sim. Portanto, não há lei que rege a matéria. Então, a gente vai ter que começar a pensar, se não há uma lei que rege a matéria, pode ou não pode a matéria? Se não há uma lei que diga que sim, ou não há uma lei que diga que não? Pode ou não pode? Pela nossa lei, pode. Então, vamos tentar entender. A jurisprudência, ou seja, o conjunto de decisões que os tribunais têm tomado sobre o assunto, jurisprudência, uma espécie de tradição que um tribunal tem ao analisar determinado fato, tem oscilado. Algumas decisões ou acórdãos entendem que a homossexualidade ou o casamento homoafetivo, deve ser compreendido como uma sociedade de fato. Outras decisões ou acórdãos entendem que o casamento homoafetivo deve ser compreendido como uma união estável normal. Para quem não é muito afeito do universo jurídico, eu vou-los explico. Quando você fala que a decisão tem decidido que a união homoafetiva é uma sociedade de fato, eles olham para o casamento homossexual e julgam aquela matéria como se fosse uma mera sociedade. Então imagina que o Otimiza tem um sócio e o sócio chama-se João. Então, o Otimiza 50% Bernardo, 50% João, temos uma sociedade de fato. Se porventura eu morrer, o 50% do Otimiza passa para o João ou para outra pessoa? Claro que não passa para o João, passa para minha esposa e para minha filha Tatá. Portanto, o João ele não tem direito à minha herança. Ele não tem direito à minha pensão de funcionário de uma escola católica que eu trabalho. Repara que a sociedade de fato é como se fosse uma sociedade de uma empresa qualquer. E a sociedade de uma empresa qualquer é regida por lógica de empresa. Ele não vai pegar a minha metade, ele não vai ter pensão, ele não é meu herdeiro direto ou indireto dos meus bens pessoais, ele tem uma sociedade de fato, como uma empresa qualquer. Uma união estável, ela foi alçada ao nível do casamento, portanto, a legislação
é a legislação matrimonial, outra perspectiva jurisdicional. Então, Barroso acabou de falar que alguns acórdãos olham para o casamento homossexual como uma mera sociedade de fato, outros acórdãos como um casamento. Vamos ver o que o nosso querido amigo Louis Robert Barroso vai falar. Ele vai ser irônico aqui, que ele vai ficando com raiva ao redor do discurso dele. Uma pergunta muito simples. Duas pessoas cometem sua vida a um projeto afetivo, em um projeto de vida em comum. Elas estão em uma sociedade de fato, com uma barraca na feira? Mais um recurso. Ele jogou ao nível do chulo. Né? A opinião divergente foi relacionado ao chulo. Ele poderia ter tirado uma barraca na feira e colocado como uma sociedade na Apple, mesma legislação. Mas não, ele quer massacrar o olhar do outro, então ele transformou no exemplo mais pífio. Uma barraca na feira, ou elas estão numa união estável, um projeto de vida em comum, numa entidade familiar. Só o preconceito mais inconfessável, mais inaceitável, palavra boa, inconfessável, mais inaceitável poderá deixar de reconhecer que a proximidade, a analogia maior é com a união estável. Claro, casamento homossexual, casamento heterossexual é igualzinho. Acorda cedo lado a lado? Acorda cedo. Faz café? Faz café. Leva café? Leva café. Escova dente? Escova dente. Vai pro trabalho? Vai pro trabalho. Liga no almoço? Liga no almoço. Nos dois. Quando chega em casa, um preparou janta, o outro cozinha, tá, lava, os dois juntos. Dorme abraçado? Dorme abraçado. Tem conchinha? Tem conchinha. Briga de relacionamento? Curtiram tua foto? Quem é esse daí? Tudo igual. Ou seja, o casamento homossexual é idêntico ao casamento heterossexual, não muda nada. Relação de empresa tem nada a ver com isso. Eu não acordo com ninguém, eu não durmo com ninguém. Briga em empresa é outro tipo de briga, né? O que tem mais ação demite, o que tem menos ação, e se ficar de graça eu abro uma empresa concorrente porque eu tenho acesso aos teus clientes, é outro tipo de briga. Então, quando o Barroso olha para isso, ele pensa, é muito mais análogo o casamento homossexual com o heterossexual do casamento homossexual com a sociedade da barraca de feira. Nada a ver. Um carrega o caixote, o outro bota a fruta, nada a ver. Então ele vai falar, tudo análogo, por analogia, muito mais parecido. E ele continua. Então, a primeira linha da analogia, ele vai falar sobre os acórdãos, a noção de... Qual foi os dois acórdãos? Tem que não? União estável, sociedade de fato. União estável versus sociedade de fato. Segunda coisa que ele vai puxar para a argumentação dele é o 226, parágrafo 3º. 226, parágrafo 3º da Constituição, que vai dizer o seguinte: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Para aí, isso é real agora. Lá no 226, parágrafo 3º, está escrito, para efeitos de proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre homem e mulher como uma família. União estável, para quem não se tocou ainda, é quando você junta com alguém. Eu não vou no cartório, eu não gosto de cartório. Eu não vou na igreja, eu não gosto de igreja. Eu não tenho festa, eu não gosto de festa. Mas eu vivo com Cremilda, minha esposa. E a gente vive 1 ano, 2 anos, 7 anos, 22 anos. Nunca tivemos um casamento. Nunca tivemos uma cerimônia. Ela não entrou de véu e grinalda na marcha nupcial, né? Ela não fez aquilo assim com véu. Ela não teve padrinho, não teve sogra, não teve. Mas a gente tem uma família e já vamos para o nosso 4º filho. Essa mulher, Cremilda, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, sei lá quando, se eu morresse, por ela não ser casada comigo, ela não tinha direito à minha herança, por exemplo. Ela não poderia ter direito à pensão, mesmo eu tendo morrido na guerra do Vietnã, lutando contra os Vietcongs, eu e uma faca. Aí eu morri, ela ficaria desamparada. Ela não poderia... Meu amigo, ela não tinha direitos. A união afetiva... nada a ver com a união afetiva. Ao longo da história, a união estável foi um grande avanço para os casais. E o Barroso fala,
foi um avanço, sobretudo, para a condição da mulher. Por quê? Porque até outro dia as mulheres normalmente não trabalhavam. Portanto, se elas não fossem reconhecidas como um ser dotado de direitos sendo juntadas e o cara morresse, ela ficava ao Deus dará. Porque uma mulher que fosse desquitada, nem casamento conseguiria mais. Então, quando você pega uma sociedade da década de 30, 40, 50, ou seja, uma sociedade muito mais rigorosa, estratificada e etc., a união estável foi um avanço, que você pega essa mulher que estava desamparada judicialmente e dá a elas direitos. Aí o Barroso vai ficar bolado. Tem um monte de gente que vai utilizar o 226, que foi criado para salvaguardar os interesses da mulher que era desquitada, uma mulher da união estável, contra os homossexuais. Olha que falácia. Parece aquele molequinho engomadinho do CNN, que eu esqueci o nome dele, né? Mas na verdade esqueci não, só não quero falar. Né? Que só faz falácia. Fraco toda a vida. Olha só. A lei é a seguinte, ó. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. O que ele está querendo aqui, a lei? Por que o Barroso fica tão furioso nesse momento? Para dar direitos para a mulher desquitada, a gente vai considerar a união estável como casamento. E o Barroso fica furioso. Essa lei nunca foi criada para tirar direito de ninguém. É uma lei que foi instituída para dar direito às mulheres. Usar essa lei para excluir o homossexual é um equívoco arrematado, é um absurdo, é muito escroto, é como julgar alguém com base em uma lei de anistia. É como condenar alguém com base em uma lei que foi criada para perdoar pessoas. É como botar na cadeia usando a lei de anistia. Isso não tem o menor sentido. Usar uma lei de inclusão para excluir o outro é um absurdo. Falar de homem e de mulher ali era porque naquele tempo de criação era o que se tinha para falar. A causa homossexual não estava em voga, o homossexual não entrou ali porque o tempo, o zeitgeist daquele período não aceitaria aquela discussão. Mas você vem para o século XXI, 2014, que é o tempo dessa manifestação, e usar isso daí para perseguir o homossexual agora é muito escroto, é um absurdo completo, é trair a norma, é trair o espírito da norma, é como condenar alguém com base em uma lei de anistia. Então, usar o 226, né? O 226 que diz, a mulher, desde que é isso, a união estável virará casamento. A união estável entre homem e mulher virará casamento. Usar entre homem e mulher como cerne do preconceito é como se você estivesse traindo o espírito da norma. E se você quiser entender o que é o espírito da norma, é entender a intencionalidade da norma ao ser criada. O que a norma queria? Ela queria ser uma norma de inclusão, uma norma de respeitabilidade, uma norma de trazer, né, uma vida melhor para aqueles que tinham uma vida pior. E você está usando uma norma que foi feita cheia de boa intenção para massacrar pessoas agora, descontextualizando essa norma, seu bosta. Isso ele pensou. A gente conversou um dia tomando um café, ele disse que quase falou. Bom? Então repara que juridicamente fere princípios como a igualdade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana e além disso, por analogia, é óbvio, o casamento homossexual não se parece com uma barraca de feira, ele é completamente similar a uma união estável e além disso, a nossa lei que é utilizada como argumento dialético pelos opositores não é uma lei para criar preconceito. Ela é uma lei para pegar uma oprimida e desoprimi-la. Não para usar essa lei, um detalhe da sintaxe dela, para massacrar o outro, sabe? É isso. E aí ele continua. Alguém poderá dizer que essa é uma matéria que deveria ser solucionada pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. Olha o Barroso fazendo judicialização. E o que vem a ser judicialização quando certas questões não são julgadas pelo tempo e espaço naquele tempo, pelo Congresso Nacional, devido ao seu conservadorismo, devido ao seu despreparo,
devido à sua discordância, devido ao momento histórico mais liberal, mais democrata, mais fascista, mais jumentalista, que a gente pode ser que esteja vivendo em 2020. E aí, o STF, ele se mete numa temática para reinterpretar aquela temática, utilizando a mesma lei que já vigora, para que a partir daí haja uma modificação de interpretação das leis. Ele não está criando uma lei, o que ele está mudando é a interpretação da lei inteira e modificando o resultado da lacuna. Não existe lei que proíba casamento homossexual. Existe uma lacuna, não existe nem que sim, nem que não. E o que ele propõe? Que o STF, judicializando, ou seja, refletindo um tema que era de natureza, obviamente, legislativa, ele reinterprete com base nas leis que já vigoram, a fim de aproximar essa lacuna da realidade que já exista. E a gente já viu quais são essas realidades. Há uma lacuna normativa e a gente vai em direção a esses princípios, certo? Foi mais meia hora. Então, judicialização, quando o judiciário meio que se intromete numa questão de ordem legislativa, sem criar lei alguma, mas mudando a interpretação do costume que vigora. Não há lei que proíba a união homoafetiva. Não há lei. Não há lei. O que existe é uma lacuna. A lacuna contemporânea, a lacuna que diz nem que sim, nem que não, hoje vale como sendo não. Mesmo que alguns acórdãos até entendam que sim. Mas é a sorte de você pegar um juiz que vai acordar um que sim ou que não. Então, a judicialização é esse processo que o judiciário muda a interpretação, avaliza uma leitura de mundo e, a partir de agora, temos essa nova interpretação. E aí ele continua trocando bateria, normal essas pausas, e ele continua agora indo para a conclusão dele. Alguém poderá dizer que esta é uma matéria que deveria ser solucionada pelo legislador ordinário, pelo Congresso e não pelo STF. Seria um equívoco rematado pensar isso. É claro que o legislador pode disciplinar a matéria desde que não viole direitos fundamentais. Isso é legal. O legislador, ele pode disciplinar a matéria, ele pode julgar esse assunto. Os deputados federais e estaduais, eles podem julgar isso daí, desde que não fira direito fundamental. Ó, você não poderia criar nunca uma lei que proibisse casamento homossexual, levando em consideração que a proibição fere o direito à igualdade, à liberdade e à dignidade. Em nenhuma democracia do mundo, o direito fundamental de negros, de mulheres, de homossexuais pode depender do processo político majoritário. A maioria tende a ser defensora dos interesses da maioria. As minorias são protegidas por tribunais constitucionais, pela jurisdição constitucional, pelo STF, por juízes corajosos que dizem um processo político majoritário. Mesmo que vocês não estejam respeitando essa minoria, nós, em nome da Constituição, sublinha isso, impomos o respeito a essas minorias. Mesmo que esse tribunal, cheio de gente sequelada, lesada, mongol, gente que não tem o mínimo compromisso com piolho de racionalidade, que a nossa Câmara dos Deputados, benza a Deus, assim, junto, meu Deus do céu, mesmo que essa galera não esteja preocupado com certas pautas porque tem interesse com seus currais eleitorais, com as suas bancadas. Nós, juízes corajosos, em nome da Constituição, que garante igualdade, liberdade, direito à vida, direito à dignidade, vamos fazer respeitar essas minorias. E o respeito a essas minorias significa tratá-las da mesma forma que se trata as maiorias, portanto, a união estável. Agora, Barroso vai concluir. E se ele inicia te fisgando para o sentimento positivo do amor, ele vai concluir te fisgando para o sentimento positivo do amor. Eu, antes de encerrar, gostaria de dizer uma palavra que considero muito importante, de maior respeito a todos aqueles que, por convicção religiosa, pensam o contrário do que eu penso. Se a sua religião é clara em expressar, por exemplo, que os efeminados não entrarão no reino dos céus,
que os sodomitas não entram. Então, se você tem uma concepção religiosa, isso se torna uma convicção, sabe? Uma certeza inequívoca, inegociável, de que o casamento homossexual é uma afronta às suas convicções, às suas crenças e às suas e não minhas valorações morais. Eu não tenho a pretensão de mudar a sua convicção nem a sua fé. O que faz a beleza de uma democracia é uma sociedade plural e aberta, em que haja possibilidade de convivência harmoniosa de pessoas que pensam de maneira diferente. Nós estamos aqui, portanto, falando de tolerância. Nós estamos falando do respeito àquilo que você discorda. É isso que é democrático. Se você, por convicção religiosa, discorda profundamente daquilo que eu estou falando, nós estamos falando aqui de democracia, que tem como eixo, como nexo, que haja respeito ao pensamento discordante. Porque se uma democracia só avaliza o pensamento concordante, consonante, essa democracia ela já virou um totalitarismo há muito tempo, seu rapazão. Portanto, eu respeito que por convicção religiosa você acredite que isso é errado, mas você também sabe que vivemos uma democracia. E a base da democracia é que a gente conviva, mesmo você achando que isso é errado. Eu concluo, senhor presidente, senhores ministros, senhor aluno da Otimisa, com o argumento que me parece o mais importante de tudo aquilo que eu disse, que é a regra de ouro. Faça aos outros o que desejamos que façamos a nós. Faça aos outros aquilo que a gente deseja que façam por nós. Eu tenho um filho de 12 anos e eu educo para ser aculturado dentro de uma sociedade heteronormativa, que é um caminho mais fácil, que é um caminho com menos risco. E ele vai falar o seguinte: se esse meu filho de 12 anos, por conta do destino, por conta da orientação, o que eu não escolho, o que eu não escolhi, porque no meu processo educacional eu eduquei dentro do parâmetro previsto para menino. Ele vestiu azul, sua irmã vestiu rosa, como a filósofa Damares nos ensinara. Meu filho foi educado numa sociedade heteronormativa. Mas, porventura, esse meu filho, por destino, porque eu não escolho, vier a ser homossexual, eu quero que ele seja tratado com igual respeito, igual consideração que eu quero tratar o seu filho. Se o meu filho, se a ele eu desejo esse afeto, é porque eu sei que você também quer isso para o seu. Eu quero que ele seja tratado com respeito e consideração, com igual respeito e consideração, e que fosse acolhido pelo ordenamento jurídico, e que pudesse viver em paz, em segurança e ser feliz. E se é isso que eu desejo para o meu filho, evidentemente é isso que eu devo desejar para todas as pessoas. Isso é a regra de ouro que está no coração do judaísmo, no coração do cristianismo, na ética kantiana, na boa-fé objetiva, e é a única forma de se fazer o bem. Por essas razões, senhor presidente, o governador do estado do Rio de Janeiro pede a vossas excelências que sejam julgadas procedentes às ações. Ele encerrou retomando o ministro e etc. Ele poderia ter feito mais um circuito. E que a gente possa julgar que todo amor ouse dizer seu nome. Que a gente possa julgar, que a gente possa compreender, que a gente possa criar uma sociedade que você ganhe medalha por amar 2 homens e não por matar 2 homens. Isso é tudo técnica. Então, se a gente for pensar a estrutura do raciocínio do Barroso, a gente vai verificar que ela se organizou da seguinte forma.
ele cumprimentou, querendo transparecer humildade mais firmeza. Ele fez a introdução. A introdução dele foi uma enumeração que ele falou sobre o amor. Daqui, ele puxou a tese. A tese dele é que o casamento homoafetivo deve, de fato, indubitavelmente ser equiparável à união estável. Essa tese dele de que o casamento homoafetivo deve ser equiparado à união estável foi sustentado por dois desenvolvimentos. O D1 dele, por razões históricas. O D2, por razões jurídicas. É igualzinho a sua redação, meu amigo. E ele disse por que historicamente, o porquê dele está muito claro. E ele falou que historicamente sempre houve perseguição. Os homossexuais sempre foram perseguidos. GLB, pô, esqueci a sigla, caraca. Sempre foram perseguidos. E ele deu 3 exemplos. Depois ele vai falar o exemplo da superação. Jurídico, ele vai falar sobre princípios. Ele vai falar sobre a analogia, igualdade, dignidade, analogia, barraca de feira ou sociedade de fato. Por fim, ele vai fazer a ressalva do 226, parágrafo 3º, a falácia de você pegar um exemplo e transformar em regra. E o processo de conclusão dele, o que ele propõe é uma proposta de intervenção. Ele quer, de fato, mudar a lei via judicialização. E o happy end dele é o caso pessoal do filho dele. Eu não sei se você entendeu, mas aqui é a letra, a grafia, a margem, a introdução 1.1. Aqui depois ele fala sobre a questão homossexual, apresenta a tese, joga o desenvolvimento, tem uma primeira análise por motivações históricas, diz por quê, porque eles são oprimidos, massacrados e mais historicamente, enche de exemplo, faz a superação, dá os exemplos da superação, sempre com tema existente. Repare que a todo instante na redação dele o tema é protagonista, tem tema aqui, tema aqui, tema aqui, tema aqui, tema aqui, tema aqui, sempre tema. Depois ele vai falar que juridicamente não há sentido esse modelo legislativo contemporâneo. E para falar da questão jurídica ele vai fazer 3 desdobramentos, porque afeta princípios, liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana. Também, por analogia, o casamento homossexual não é uma união como uma barraca de feira. Ele tem que ser regido e pensado como uma união estável, porque, de fato, tem tudo a ver com união estável. Conchinha, conchinha, café, café, pra cima. E, por fim, utilizar o 226, parágrafo 3º, como o argumento contrário. É um contrassenso, um equívoco, um absurdo, é uma escrotidão, porque aquela lei foi criada para pegar a mulher oprimida e desoprimi-la, e não para oprimir homossexuais. Você está pegando ela e utilizando ela com outra função, sabe? Você está matando alguém com algo que não foi feito para matar. Você está matando alguém com um travesseiro que foi feito para você dormir os sonhos dos anjos. Você está instrumentalizando erradamente aquele objeto. Por fim, ele respeita o pensamento de quem pensa diferente dele, por convicção religiosa, mas ele lembra que estamos em uma democracia que significa literalmente a convivência de pessoas que pensam de modo distinto. E por fim,
ele vai deixar claro que ele tem um filho e que, se porventura meu filho vier a ser homossexual, eu quero que ele seja tratado com o mesmo respeito e consideração que eu trato o seu. Você não escolhe o que o seu filho vai ser. O mundo contempla ansiosamente pela decisão que iremos proferir nessa tarde. Eu já consegui, não sei você, visualizar um óculosinho preto assim, ó, vindo aqui, ó, querendo pra galera, turn down for lógica argumentativa sendo empregada com todos os recursos que você já aprendeu dentro do Otimiza. Quando ele fez Enem, ele foi nosso aluno, ele tirou 980, fazendo exatamente aquilo que você aprendeu. Eu sei que tem aluno que pensou assim, sério? Claro que não, ele tem 60 anos, né? É porque muito do que eu criei, eu aprendi com ele. Então, muito das estruturas e das técnicas que a gente foi elaborando passam por uma grande análise de discursos jurídicos, de discursos políticos, com aquelas pessoas que sabem fazer como ninguém. Bom, meus amigos, bom, minhas amigas, foi uma alegria imensurável estar aqui nessa tarde ou noite ou manhã gloriosa que você me assiste. E eu tenho informes para dar. O informe mais interessante que eu tenho para dar é que nós vamos, a partir da próxima semana, inaugurar a nova era do curso Otimiza Online, a plataforma que a gente comprou chamada EAD Box, a mais fera de todas as plataformas de envio de aula. Então a gente vai ter um grande portal exclusivo para isso, com todos os materiais sendo colocados lá, e você vai ter um ambiente muito mais seguro, muito mais exclusivo, com chat, com enquete, com exercício. É outro patamar de aulas à distância. Lembrando, sabemos que dentro de algumas semanas ou meses, ou um mês ou dois, a gente vai ter a possibilidade judicial de voltar a funcionar, né? O governo vai autorizar as escolas, e as escolas estão pensando já nas suas estratégias. Sobre as estratégias, a gente tem várias estratégias. O que a gente não pode ter são salas lotadas. Então, algumas escolas têm pensado em os alunos assistem aula uma semana e a outra metade na outra, é uma possibilidade. O Otimiza soluciona, de alguma forma, manter o online ainda em gravação, mesmo que haja a possibilidade de ter as aulas presenciais. Portanto, aqueles que não se sentirem à vontade de estar em sala, porque a sala é pequena, no ambiente fechado, podem continuar vendo a aula online, que vai ser gravada especialmente para esse segmento. É uma outra possibilidade, né? Você pode vir à aula ou pode assistir em casa, a gente só tem que organizar isso. E a terceira possibilidade, que no momento é aquela que mais me apetece, é a seguinte: a gente continua o envio de aulas online, as aulas expositivas seguem online, normal, gravando aqui na sala de aula que você teria aula, aulas tão longas ou tão longas, bem mais longas muitas das vezes do que quando você assistia presencial, sendo bem gravados com uma equipe profissional de gravação, com equipamentos profissionais, e eu vou ficar aqui fazendo monitoria. Como assim? Eu continuo trabalhando normal, cumprindo meus horários. Vamos supor, eu cheguei na Barra da Tijuca às 5 da tarde, saio às 10 e fico aqui atendendo os alunos que quiserem vir aqui, me mostrar material, me mostrar redação, tirar dúvida, fazer redação aqui se quiser, e assim a gente diminui também imensuravelmente o fluxo de alunos sem que você perca o contato comigo. Então, são essas três possibilidades que a gente está estudando. A gente vai fazer uma enquete, né? Aulas alternadas, aula normal como uma opção e o online rolando paralelamente com a mesma aula daquela semana, ou aulas online e o Bernardo vira teu monitor de luxo, fica aqui, quando você quiser vir, tu me encontra, a gente analisa o teu texto, recebe feedback mais personalizado. São essas três opções. Eu tenho a minha opinião sobre o que é mais efetivo, eu sei a opinião sobre aquilo que é, né, mais, que a sociedade entende como sendo mais normal, que é ter aula alternada. Então, eu quero ouvir vocês. A decisão que a gente tomar é consultiva, né? Eu tenho na minha cabeça mais ou menos o que vai ter que ser feito,
E esses são os nossos próximos paradigmas. Estamos investindo absurdamente na qualidade das aulas online e vai continuar dentro dessa lógica aí. Bom, um grande abraço a todo mundo. Mais uma vez ressalto, tudo que eu mandar nos grupos e falar encaminhe para os seus papais, encaminhe para os seus papais. Muito importante. E gostaria de avisar que o Otimiza segue se estruturando, se organizando, melhorando cada vez mais. Em breve temos novidades, vamos ter um site novo, portal novo, a inauguração das imersões e vamos que vamos, né? A coisa está entrando nos trilhos novamente. Um grande abraço a todo mundo, foi uma alegria do tamanho do planeta estar aqui com vocês. E é isso aí. Se cuidem. Fui!